Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 23 de agosto, 21º domingo do tempo comum. E antes de nós passarmos a leitura e a meditação da Palavra de Deus, eu quero te fazer um convite. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe os nossos conteúdos e, nesse compartilhamento, peça às pessoas para quem você envia os nossos vídeos que se inscrevam no canal, de modo que elas possam se somar a essa grande e pequena multidão que nós já temos, que diariamente medita a palavra aqui conosco, para que esse trabalho cresça. Depois escreva ali, nos comentários: Senhor, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nos siga nas redes sociais e, se possível, nos ajude a manter esse trabalho de evangelização. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, vamos começar essa nossa meditação hoje, nesse domingo, com a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos: Quem sou eu para ti? Quem é Jesus para você? Para mim, Padre Luciano, eu sei dizer. É o meu Senhor, meu melhor amigo, razão do meu chamado e vocação, e o único caminho que eu tenho a percorrer. Para mim não existe mais outra opção a não ser Jesus. E sou muito feliz sendo de Jesus, estando com Jesus e trabalhando para Jesus. Ele é o meu Senhor, único Deus e único Salvador. E para você, quem é? Quem é Jesus na sua vida? Qual a importância que Jesus tem na sua história? Quem é Jesus no seu dia a dia? Como é o seu diálogo com Jesus? É um diálogo de amigos? É um diálogo íntimo? Ou é um diálogo de medo, de receio de se dirigir a Ele? Quem é Jesus? Ele é o seu porto seguro? É sobre Ele que se edifica a sua casa? É nele que está a sua esperança? É com Ele que você combate os seus inimigos? Quem é Jesus para ti? Se você não for capaz de responder a essa pergunta, é porque você ainda não fez uma experiência real do amor de Jesus. Uma experiência real da pessoa de Jesus. E você precisa fazer. Você precisa sair da teoria acerca de Jesus para a prática palpável, cotidiana, íntima com Jesus. Sem isso, não será possível nunca responder de forma autêntica e verdadeira a essa pergunta. Pedro tomou a frente quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era. E ele disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A todo aquele que é invadido pela luz da graça de Deus, a todo aquele que sabe que Jesus, como diz Paulo,
na segunda leitura, é o Senhor de tudo, neste, Jesus realiza maravilhas. A estes, Jesus confia coisas inimagináveis, coisas que, aos nossos olhos, são impossíveis de ser realizadas. Mas o Senhor faz, concede, caminha ao lado, sustenta, suporta aquele que soube dar razões da sua fé. Aquele que soube confessar com os lábios aquilo que o coração e a alma já vivem. O senhorio de Jesus na sua história. Você já vive o senhorio de Jesus? Você saberia agora, diante dos homens, dar testemunho do Senhor? E aqueles que dão testemunho de Jesus, Jesus concede algum ministério, algum trabalho, algum chamado e vocação. Nós estamos celebrando o mês vocacional. Estamos dentro desse mês do chamado. E aqui nós vemos o chamado que Jesus faz a Pedro, de não ser mais apenas o primeiro dos apóstolos, o primus inter pares, mas ser, sim, a cabeça do grupo. E a cabeça desse povo, a cabeça terrena, né? O chefe da barca, o comandante do exército, que é a igreja. A cabeça verdadeira, como diz Paulo, é o Cristo. Mas a igreja é guiada por aquele que Cristo colocou à sua frente, que foi Pedro. Será que Pedro, quando se encontrou com Jesus às margens do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, imaginava que o Senhor o levaria a ser o vínculo da unidade, o pastor visível das ovelhas do seu rebanho, como Jesus fez com ele aqui hoje nesse evangelho, diante dos nossos olhos e ouvidos? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra estará ligado no céu, e o que tu desligares na terra, desligado no céu estará. Pedro imaginou ter esse poder em nome de Deus? Um poder que, antes de tudo, é serviço, é entrega, é generosidade. Se Pedro não tivesse sido fiel a esse chamado, teria sido retirado desse posto. Como o Senhor, na primeira leitura de Isaías, fez com Sobna, administrador do palácio, que não dava ao povo a atenção devida, que deixava o povo passar necessidade, que era um governante que governava para si mesmo e para as elites. O Senhor o tirou. Irmão caríssimo, eu queria que você entendesse que todas as pessoas constituídas em dignidade, que receberam um cargo, seja ele eclesiástico, familiar ou público, receberam porque Deus quis. Estão neles porque o Senhor permite. E no momento em que o Senhor disser, eu te tirarei as chaves, o Senhor fará e grande será a ruína. Tua, pai e mãe de família, que tem a responsabilidade de guiar e ensinar os seus filhos, de alertá-los sobre os pecados e as tramas do mundo. Minha, enquanto sacerdote, que sei o que o Senhor quer de mim, que conheço os planos dele para a minha vida e que devo me esforçar para cumpri-los. E de você, governante, eleito com o nosso voto, mas que muitas vezes não se recorda disso e governa para si mesmo. O Senhor olha e conhece todas as nossas ações. E o Senhor não deixará passar um ponto sequer que nós tenhamos cometido de errado contra Ele e contra o seu povo. Sobretudo na administração dos bens públicos e eclesiais. O Senhor está atento. Se o Senhor te colocou em tal posição, é porque o Senhor esperava que você fosse no mundo um sinal diante do seu povo da graça de Deus. Vejam, meus irmãos, que maravilha. O presidente da Colômbia, recém-eleito, Daniel Noboa, consagrou o país ao Sagrado Coração de Jesus, tomou posse na presença da Virgem Santíssima,
proclamou Jesus como Rei e Senhor daquele país. O Senhor já está cobrando dele essa ousadia, porque ele precisa ser firme nos seus propósitos, mas o Senhor lhe dará a vitória. Quantas vezes você, pai de família, deixou haver navios à condução da sua casa? Você tem responsabilidade. Você é quem liga e desliga. Você é quem traz a bênção. E você não pode viver de qualquer modo o chamado e o ministério que Deus te deu. Eu como sacerdote, o Santo Padre como Papa da Igreja, o Bispo diocesano, você mãe, você que numa empresa foi colocado num cargo de confiança, você deve dar o seu melhor. E se você não fizer, você está pecando, porque você foi constituído em dignidade para governar e conduzir aquele trabalho com justiça. Irmãos, hoje nós vamos à casa de Deus, hoje é domingo, dia do Senhor, e não vamos ali para ter o nosso ego massageado, mas para ouvir a verdade. Nós não podemos brincar com a nossa salvação e muito menos com a salvação daqueles que Deus nos confiou. Você, pai e mãe, sua família é o seu rebanho. E para onde você tem conduzido o seu rebanho? Para as pastagens verdejantes e o redil seguro de Cristo, que é a igreja, ou para as florestas escuras do mundo, onde o lobo está à espreita, pronto a abocanhar o seu rebanho, ou seja, os seus filhos? Você, governante, que recebeu a graça de ser pai ou mãe de uma porção do povo desse país, você tem levado a sério o seu chamado? Você tem pensado antes de tudo naqueles que Deus te deu para serem cuidados, ou tem pensado em si, no seu bolso, nesse país que é corrupto ao extremo? Você, sacerdote, que tantas vezes se preocupou só consigo, com o seu bem-estar, com a sua vontade, e deixou de lado o povo. Você está consciente que o Senhor pode te tirar esse ministério? Então, meus irmãos, é muito sério o nosso chamado. É muito séria a nossa vocação. Se o Senhor não for honrado pelos nossos lábios, mas sobretudo pelo nosso coração e a nossa alma, o Senhor retirará de nós a sua graça. E aí nós nos transformaremos em quê? Em pó. Nos transformaremos em quê? Em vergonha, em humilhação. E não é isso de modo algum que o Senhor quer. O Senhor quer nos exaltar. Ele é assim que substituiu a Sóbina, até hoje é honrado pelo Senhor na memória do povo. Eu e você somos chamados a isso. A sermos para os demais sinal de Deus, cuidado de Deus, guia e condução de Deus, socorro de Deus, consolação de Deus, e não opressores. Isso aqui não é discurso comunista, hein? Isso aqui é evangelho. Isso é palavra de Deus. E muitas vezes, sim, nós com os nossos pecados e as nossas misérias, com a nossa indiferença, nós oprimimos aqueles que Deus colocou ao nosso cuidado. Outro dia eu assisti uma cena horrível, de um padre corrigindo publicamente um leigo que, por causa de um pronome, não pronunciou uma frase conforme a vontade e o ego do padre. Que horror! Nós não estamos aí, eu como padre, você como pai e mãe, você como governante, para constranger o povo, mas pelo contrário, para dignificá-lo, para mostrá-lo a Deus e mostrar a eles, ao povo, o que Deus quer dele. Vamos rezar juntos
a nossa oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã.